Mas vamos falar sobre os carros, sobre quem precisa de combustível para circular, este tipo de combustível, né? Abastecer o carro ficou mais barato. Acredite, eu vou até repetir, porque esse tipo de notícia a gente não fala sempre. Abastecer o carro ou ficou mais barato? Mas calma lá, que é para os consumidores que utilizam etanol. É isso, impulsionado pelo avanço da safra de cana-de-açúcar e pelo aumento da oferta do biocombustível, o preço do etanol registrou a maior queda entre os principais combustíveis vendidos no país durante o mês de maio. E aí, Tayana Narcisa? Peraí que em instantes tem a Fernanda Precinotti também conversando com a gente sobre isso, é isso, Precinotti? Sobre esse assunto. Vamos primeiro aqui de Tayana. Bem-vinda, Tayana. Obrigada, Elisa. Essa notícia dá até um alívio ao bolso dos motoristas brasileiros. Ótima manhã a você, ótima sexta a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Devido a essa nova safra de 2026-2027 da cana-de-açúcar, esse valor do preço do etanol está sendo repassado mais barato aos consumidores. Agora, neste mês de maio, foi o combustível que mais teve baixa e, segundo o levantamento do monitor de preços de combustível, o valor do etanol hidratado caiu 5,6%. Com isso, o valor repassado aos consumidores chegou aí a R$ 4,49 por litro. E especialistas apontam que esse movimento ele também representa uma acomodação no mercado, já que entre março e abril esse valor aí teve altas expressivas e agora com a chegada da nova safra a tendência é que esse valor seja repassado realmente de uma maneira menor. Lembrando que a alta do combustível devido à guerra no Oriente Médio também tem dado oscilações no quesito da gasolina e não foi apenas o etanol que ficou mais barato agora nesse período. Esse levantamento mostra que o diesel comum e o diesel S10 também tiveram uma redução de 3,3% agora em maio. Já a gasolina comum e a gasolina aditivada apresentaram uma queda de 1%. Aqui na região norte, os preços costumam ser maiores devido a esse valor do custo da logística. Então, essa é uma ótima notícia realmente para os motoristas aqui da região. No caso dos veículos flex, o etanol continua sendo vantajoso também, quando custa até 70% desse valor da gasolina. E para os outros consumidores, né, vale, é claro, sempre ficar aí alerta sobre esses valores nas bandeiras dos postos, justamente para conseguir um preço mais barato aí nesse mercado. Detalhes de todo esse estudo, dessa pesquisa e também para quem gosta de acompanhar mais sobre economia, é possível acessar em nosso site da CNN Brasil. Volto com você. Tayana Narcisa, falando ali sobre cana-de-açúcar, sobre etanol. Aliás, a cana-de-açúcar é responsável pelo desenvolvimento de muitas regiões do Brasilzão, né? Muitas áreas do país, principalmente aquelas mais litorâneas. Décadas atrás, você tinha até um cenário, claro, que ainda permanece, né? Mas uma coisa bem pujante por causa da cana-de-açúcar, que agora é um pouquinho mais disseminada, dissipada. A Fernanda Precinotti vem aqui conversar com a gente sobre esse mundão da nossa cana, sobre o efeito disso no etanol. E eu já estava aqui nos bastidores tirando uma dúvida, porque Fernanda Precinotti é analista especializada em agro. E aí eu sempre aproveito para perguntar algumas coisas. Por quê? O Brasil é potente em petróleo. Sim. Claro, comparado a outros, menor, né? Mas a gente tem ali um grande mercado. E também nessa questão de etanol. Mas o etanol acaba sendo maior que gasolina, porque a gente não tem refino. Só explica um pouco para a gente esse cenário, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Olha, Elisa, eu não sei te dizer essa comparação de produção de petróleo versus etanol de verdade, porque eu acho que a gente não é especializado em refino, né? Então a gente extrai o petróleo, manda para fora, eu não sei. A gente usa mais gasolina do que etanol historicamente, com certeza. Mas a gente tem uma perspectiva de utilizar mais etanol, porque vai ter o etanol de milho. A gente está sempre falando de cana, a gente fala da moagem agora que cresceu. Toda essa explicação da repórter é porque a gente teve uma aceleração na moagem, começou mais cedo, em geral é em abril, maio, mas ela começou num ritmo muito avançado, com uma produtividade de cana muito maior esse ano. Tem um índice que chama ATR, que é o índice de açúcar por tonelada de cana. E esse ano foi muito bom, então você tem uma produção maior de etanol. Em paralelo, as usinas elas optam por fazer, né, com essa moagem da cana, ou etanol ou açúcar. Como os preços internacionais do açúcar estão em queda, então 75%
da produção de etanol nesse começo de safra está indo, da produção de cana nesse começo de safra está indo para etanol. O que não deve se manter ao longo da safra, tá? Deve ficar num equilíbrio aí de 60% a 40%. Por quê? O Brasil é o maior produtor de açúcar também. Então, quando começa a produzir muito etanol, os preços internacionais do açúcar sobem. Aí a usina muda o mix e produz mais açúcar. Que coisa incrível a gente compreender tudo isso. Inclusive, essa extração da cana-de-açúcar, isso significa que você extrai e já manda para essa moagem? Ou depende, esse timing entre extração e moagem, ele muda? É muito rápido, tanto que as usinas de cana-de-açúcar são muito próximas às lavouras. Que interessante. Por isso que a gente tem etanol de cana, principalmente no centro-sul do país e pouquíssimo no nordeste e norte, que agora estão usando mais com o etanol de milho, porque a produção de milho fica por lá, as usinas de etanol de milho também estão sendo construídas, a gente já tem umas 10, estão construindo mais 10, no nordeste, no norte do país, em Mato Grosso, onde tem muita produção de milho, para atingir esse mercado. Você vê que plural, né? Não, e como é interessante falar sobre isso, porque você tem uma incidência solar de clima completamente diferente. Totalmente diferente. Entre os dois locais, mas todos eles produzindo a cana, mas eventualmente uma cana pode ser mais satisfatória para o açúcar e outra para o etanol. Historicamente, a cana é mais para o centro-sul do país, sudeste, São Paulo é o maior produtor. Você tem regiões que ela não dá essa dulçura tão grande, então não vale a pena. Aí vale a pena produzir outras coisas como grãos. Que incrível, né? O olhar plural em cima do agro, e a Fernanda Pressinotti explicando para a gente aqui que o etanol lidera a queda de preços de combustíveis em maio. Vai ter muita gente, então, a depender do efeito no posto, né, Fernanda? Exatamente. Abastecendo com etanol. Não, mas vai cair no posto, com certeza. O que a gente depende é, na verdade, do que acontece lá no Oriente Médio, da guerra, né? Porque se o preço da gasolina sobe lá, você tem uma paridade aí entre o preço da gasolina e do etanol, que faz o preço do etanol subir também. Muito bem. Fernanda Pressinotti, quantos anos de agronegócio, Fernanda? 16. Você vê? Muita experiência. Maravilhosa, trazendo aqui pra gente esse olhar em relação ao agro. E todo dia a gente papeando aqui sobre um cenário diferente, que seja do agro, da pecuária e todo esse mundão que tem conexão com o nosso verde. Ainda mais um dia mundial do meio ambiente, hein? Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho. Quanto mais a gente cuida, mais a gente consegue usar para sobreviver e também para produzir nossos alimentos. Fernanda, muito obrigada.